nosso Pai. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento especial e único, Pai, que estamos aqui, sentimos a Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Pai, também quero te pedir perdão, meu Deus, por algum deslize, algum pensamento, palavras, algum pecado, meu Deus, que cometemos contra Ti. Tende compaixão de nós, Senhor. Queremos entregar nosso coração para que o Senhor venha nos esvaziar e nos preencher com o Teu ser, com o Teu poder, o Teu amor sobre cada um aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Visita cada um deles e o Senhor continue, meu Deus, nos dando, Pai, a Tua luz, usando Teus filhos, como o Senhor irá usar agora o Teu filho Davi Mendes. Continue, Pai, iluminando ele, né, abençoando, que ele venha, meu Deus, ser inspirado por Ti. Perdoa mais uma vez nossas falhas, fica conosco, Pai, durante essa pregação, que possamos sair daqui, Senhor, tendo a certeza que tivemos um encontro contigo. Eu te peço essas bênçãos já agradecida no doce nome sagrado de Jesus, que vive e reina e reinará para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém. Ok. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aqueles que quiserem acompanhar pela Bíblia ou pelo PowerPoint, fiquem à vontade. Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos agora para Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. A palavra de Deus nos diz o seguinte: nós estávamos em Adão. Adão, ele era o meu representante. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, pela responsabilidade de um homem, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. E pela desobediência de Adão, até a própria natureza se desfigurou completamente. Então, um pecado somente, uma desobediência, veio sobre todos os outros homens, por isso que todos pecaram. E agora em Romanos 5,18, ele implementa Romanos 5,12. Pois assim como por um só homem, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Até Jones, na mensagem do terceiro ano de 1895, sermão 14, ele diz: o primeiro Adão tocou todos nós. O que ele fez incluiu todos nós. Então, a obediência de Adão seria uma obediência representativa. Se Adão tivesse obedecido, todos nós seríamos justos. Porém, não foi isso que aconteceu. Nós conhecemos a história. Adão, porém, desobedeceu. Adão pecou. Como por um ato errado de um homem, o pecado se alastrou.
E abrindo um parênteses, para a gente ver como o pecado ele tem um poder gigantesco. O pecado se alastrou por conta de uma só ofensa. Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, os filhos de Adão, eles são condenados. Nós herdamos agora uma natureza pecaminosa de Adão. Por quê? O primeiro Adão tocou todos nós. Nós estávamos no primeiro Adão. Ele era o meu representante. O que ele fez incluiu todos nós. Se ele tivesse permanecido fiel a Deus, isso teria incluído todos nós. E quando ele se afastou de Deus, isso nos incluiu. Agora o homem passou a ser imagem e semelhança do primeiro Adão, que é terreno. E nos levou também. Então, o pecado de Adão foi um pecado que me representou você, representou todos nós. E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: por isso que todos pecaram, pela ofensa de um. Todos pecaram. Herdamos aí uma natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, continuando, no verso 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, e muitos mesmos, o pecado de Adão acarretou morte, dor, sofrimento, desfigurou com toda a criação de Deus, desfigurou com o homem passou a ser a imagem e semelhança de Satanás. E se em Gênesis capítulo 3, versículo 15, não fosse nos dada aquela promessa que Deus iria colocar inimizade no nosso coração contra a serpente, todos nós, queridos, sem exceção, seríamos escravos por natureza de Satanás. Então, aí ele continua, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre todos. Eu gostaria de ler o versículo 14, a última parte do versículo 14 com vocês, poder dar continuidade aí a esse raciocínio. Diz assim: até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então vamos lá. A semelhança da transgressão de Adão é a figura daquele que havia de vir. Quem que havia de vir? O segundo Adão. Então, da mesma forma como o pecado de Adão foi um pecado que abarcou toda a humanidade, agora a justiça de Deus abundou sobre muitos. Então, assim como por aquele pecado de um só homem fez com que todos passassem a pecar, agora, pela obediência de um só homem, todos serão obedientes. Pela obediência de um, Jesus Cristo abundou sobre muitos. Em 1 Coríntios, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 15, seria bom lermos do versículo 45 ao versículo 49, que o apóstolo Paulo vai explicar isso de uma maneira mais didática e mais abrangente. Mas vamos para o versículo 49 de 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 49 diz assim: e assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim, pela desobediência de um, e essa obediência influenciou a todos, a ponto de eu ter a imagem do terreno. Aí ele continua: assim traremos também a imagem do celestial, que é o segundo homem. E agora Paulo diz, no versículo 46, mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. Versículo 45.
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O segundo Adão, em espírito vivificante. Então, assim como o pecado de Adão abarcou toda a humanidade, a justiça de Cristo também abarcou toda a humanidade. E agora no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos, Paulo diz: porque se pela ofensa de um, ele continua explicando, né, o mesmo pensamento do versículo 12 e do versículo 18. A morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, muito mais, o poder é maior. Então, aonde abundou o pecado, a palavra de Deus fala, superabunda a graça. Então, se pela desobediência de Adão, o pecado abundou a ponto de contaminar todos nós com uma natureza pecaminosa, muito mais o dom da justiça. O poder da justiça é maior do que o poder do pecado. É isso que nós vamos desenvolver. É esse pensamento que nós vamos desenvolver. E ele continua: reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, muitos foram feitos pecadores pela desobediência de um só homem. Assim, pela obediência de um. Irmãos, isso aqui é forte demais. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Louvado seja Deus. Então, se pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, agora pela obediência de um só homem, e essa obediência é uma obediência representativa, assim como foi a desobediência de Adão, muitos serão feitos justos. Continua. A mensagem do terceiro anjo, 1895, sermão 14, de A.T. Jones, ele diz assim: suponha que Cristo tivesse cedido à tentação e tivesse... Isso significaria alguma coisa para nós? O que vocês acham? Significaria alguma coisa para nós? Teria significado tudo para nós. Tudo para nós, se Jesus tivesse cedido alguma tentação. Porque se Jesus Cristo tivesse cedido, ele iria ratificar o pecado de Adão. E nós nunca mais sairíamos dessa condição. Então, o pecado, se Jesus tivesse pecado, significaria tudo para nós. Assim como o pecado do primeiro Adão significou tudo para nós. Um pecado por parte do segundo Adão teria significado tudo isso para nós. A justiça do primeiro Adão teria significado tudo para nós. Vamos colocar, se Adão, ele não tivesse pecado, se ele tivesse praticado a justiça, se ele não escolhesse comer do fruto, nós não estaríamos aqui hoje com uma natureza pecaminosa, com o mundo, né, que recebeu, infelizmente, a imagem, né, de Satanás com a humanidade. Então, se Adão, o primeiro Adão, não tivesse pecado, todos nós seríamos justos por natureza. Todos nós seríamos justos, ninguém aqui teria uma natureza pecaminosa, todos nós satisfaríamos a lei de Deus. Por natureza, nós obedeceríamos. Por natureza, nós satisfaríamos a lei de Deus. Nós poderíamos entregar uma obediência perfeita à lei. Pois é isso que a lei requer. Então, se Adão não tivesse pecado, significaria tudo para nós, a escolha de Adão. E a justiça do segundo Adão, que é Cristo, significa tudo para tantos quantos creem. Então, agora, aquele Adão que pecou, a injustiça de Adão, que foi sobre todos, agora vem o segundo Adão,
com um impacto muito maior, muito mais poderoso do que a do primeiro Adão. Então, a justiça do segundo Adão significa tudo para nós. Aos que creem, significa tudo para nós. No Poder do Espírito, Prescott diz assim: a justiça de Jesus Cristo é uma justiça representativa. Do mesmo modo como o pecado de Adão foi um pecado representativo. Jesus Cristo, como segundo Adão, reuniu para si toda a família, a celestial e a terrestre. Como diz Romanos 5,18. Por um só ato de justiça, todas as famílias foram reunidas. Todos nós temos agora acessos ao trono de Deus, acesso ao trono de Deus. Todos nós agora fomos reunidos em Cristo. Assim como nós nos perdemos em Adão, agora em Cristo nós somos achados. E é a obediência dele que é apresentado. Não é a minha obediência. Porque a minha obediência é de um homem natural. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, que aqueles que herdam do segundo Adão, herdam a sua imagem, o seu caráter, uma obediência espiritual, não uma obediência carnal como do primeiro Adão. E a mensagem do terceiro anjo, A.T. Jones, de 1893, ele disse que a mente carnal, a mente natural é a mente carnal e é a mente de Satanás. E ela não pode agradar a Deus. Então, por um só ato de justiça, veio sobre todos esse ato de justiça aos que creem. Anunciando o alto clamor, página 130, Cameron, a obediência de um só homem. O que aconteceu com essa obediência? Veio sobre todos os outros homens. Portanto, todo aquele que é justificado tem como seu substituto a obediência de Jesus. Isso é justificação pela fé. É ser justo pela obediência de outro. E agora Prescott comenta, este é o verdadeiro significado da justificação pela fé. Ou ser considerado justo pela aceitação. Deus aceita a vida de Cristo, que é uma vida de justiça. Ele não aceita a minha vida. Ele aceita a vida de Cristo. E o que é a justificação pela fé? Ser considerado justo pela aceitação da vida vivida por outro. E essa vida é uma vida perfeita. E eu posso dizer para vocês, essa vida é a vida de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é justificação pela fé. Essa é a influência da justiça, do ato de justiça que o segundo Adão veio, para nos libertar do ato de influência da injustiça do primeiro Adão. Ele continua. Não é apenas uma doutrina teológica, um artigo do credo. É uma transação real. Ellen White fala que, Fé pelo Álcool Vivo, que a justificação pela fé não é um ato judicial, mas é uma transação real. Cristo me dá a sua vida. Eu sou pecador, eu não posso obedecer à lei, e ele me dá a sua vida de justiça, por meio da qual uma vida de retidão é substituída por uma vida de pecado em resposta à fé. Caminho a Cristo é uma citação muito conhecida, página 62, Ellen White diz: visto como somos pecaminosos, somos profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Por que a gente não pode obedecer perfeitamente a uma lei? Nós vamos ver mais embaixo. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que temos de enfrentar. Viveu uma vida sem pecado.
morreu por nós, e agora ele não só morreu por você, mas porque ele vive, ele se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Agora ele vem até você e diz assim, ó, meu filho, me dê os teus pecados, que eu te dou a minha justiça. Eu quero os teus pecados, me dê, eles não pertencem mais a você, eles pertencem a mim. Me dê os teus pecados. Eu paguei por ele, eu suportei por ele. Eu passei 33 anos sofrendo pelo teu pecado. Desenvolvi uma vida de justiça. E agora eu venho te dar essa vida. Aí ela continua. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso salvador pessoal, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. Se você tem 40 anos de pecado, se agora você crer como Abraão, se agora você receber a justiça de Jesus, esses 40 anos que eram de pecado é imputado em você como 40 anos de vida de justiça. Essa é a obediência que influencia todo o nosso ser. Não foi uma figura, irmãos. Cristo carregou o meu pecado. Foi algo real. Ele carregou de fato. E agora ele nos dá a sua justiça. Como um dom gratuito. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. E sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesses pecado. Então agora Deus ele aceita. Por quê? Porque agora ele não vê mais a Isabel, agora ele não vê mais o Davi, agora ele não vê mais a Andréia, ele não vê mais o Nisael, agora ele vê Cristo, agora ele vê Jesus. Isso é algo real, irmãos. É uma transação real, não é uma utopia, é uma realidade. É uma realidade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367. Ellen White diz: justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. E esta o pecador deve à lei. Nós devemos à lei justiça. A lei requer justiça. A lei clama por justiça. Eu quero justiça. O que eu quero encontrar em você é justiça. Mas Ellen White diz, ó, mas ele, Davi, é incapaz de apresentar. Eu sou incapaz de apresentar à lei uma perfeita justiça. Eu sou incapaz de apresentar à lei uma perfeita obediência, pois justiça é obediência. Aí ela continua o texto. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. É pelas obras? É eu tentando fazer por mim mesmo? Eu sempre vou cair. Eu sempre vou me decepcionar. Porque eu não consigo praticar as obras de Deus. A lei que é as obras de Deus, e eu não consigo. Ellen White diz que é incapaz de nós apresentar a Deus uma justiça perfeita. E essa justiça, ela só pode ser alcançada pela fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. A lei vem e ela pede justiça. E agora você apresenta a Cristo. Lei, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele satisfez o que você pede.
E Ellen White continua. E o Senhor lança a obediência de seu filho a crédito do pecador. Irmãos, quando eu leio esses textos, eu não consigo nem expressar a felicidade que eu tenho, porque é mais fácil se salvar, é mais fácil ter a justiça do que viver em pecado. Por incrível que pareça, é mais fácil. É muito mais fácil. E essa obediência nos dá a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata como se fosse justa e ama tal qual ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. E a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para a luz maior. Pode dizer alegremente, não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas pela justiça de Jesus. Pela obediência de um, pela obediência de Cristo. Não pelos meus méritos. Porque tudo que eu faço, todas as minhas obras, diz Ellen White, tudo que o ser humano faz, tudo o que o ser humano possa fazer sem Cristo, está poluído pelo egoísmo e o pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. Irmãos, tudo é tudo. Então, por isso que ele não pode guardar a lei. Por isso que nós não podemos guardar a lei, porque a lei requer uma obediência perfeita. E Ellen White agora diz que tudo que o ser humano possa fazer, sem Cristo, está poluído pelo egoísmo. Tudo, irmãos. Se não for Jesus fazendo, é pecado. Tudo que não vem de fé é pecado. Se a vida que você está vivendo não é a vida da fé, saiba que é a vida do pecado. Isso é muito forte. Então, por isso que nós não poderíamos guardar a lei. Porque a lei requer obediência. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, o fim do mandamento, o fim da lei, o que a lei requer. O que é, Paulo, que a lei requer? Fala para nós. Amor de um coração puro. E de uma boa consciência. E de uma fé não fingida. Quem tem isso aqui? Nenhum de nós temos. Porque a Bíblia fala a nossa real condição. E nós vimos, já no estudo passado, qual é a nossa real condição perante Deus. Mateus capítulo 15 fala que do coração do homem procedem furtos, maus pensamentos, maus desígnios. E se você é homem, esse é o seu coração. Na conferência geral, ele deu algumas explicações, foi um sermão. Esse sermão se encontra no livro A Mensagem do Terceiro Ano de 1893. E ele explica esse texto de 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim, o objetivo, o alvo, a intenção, o propósito da lei é amor, caridade. E a congregação, ele pergunta o que é caridade? A congregação diz amor. Qual tipo de amor? O amor de Deus. Que procede de um coração puro. Que tipo de coração? Um coração puro. E de uma boa consciência. Que tipo de consciência? Boa. E de uma fé sem hipocrisia. É isso que a lei espera encontrar em você e em mim. Não é? É isso. Ela vai nos aceitar com alguma coisa a menos que isso, tudo que ela exige, amor perfeito que procede de um coração puro, uma boa consciência e de uma fé não fingida? Não. A lei não vai aceitar, ela não vai aceitar coisa menos que isto. Nunca. Bem, é simplesmente a perfeição que a lei exige. Ele continua. Ora, será que algum homem no mundo
tem esse tipo de amor para apresentar para a lei de Deus? Não. Por que nós não temos? Pela infidelidade de um homem, pela desobediência de um homem, todos pecaram. Ninguém, pelos seus próprios méritos, pode obedecer à lei de Deus perfeitamente. Ninguém. Ninguém. Aí ele continua. Existe algum homem que naturalmente tem esse tipo de consciência? Que consciência? Uma boa consciência. Não. De fato, não. E a lei exige exatamente, a lei exige exatamente isso de todos os seres humanos da Terra hoje. Sem diferenciar ninguém. Exige de você e exige de mim. Exige das pessoas da África e de todas as pessoas da face da Terra. E não aceitará nada menos que exatamente isso. Uma boa consciência, uma mente perfeita, um amor perfeito. É isso que a lei exige. Mas vamos nos focar em nós mesmos essa noite. Continuando. A lei vem até mim e até você nesta noite diz: quero caridade, quero amor perfeito, quero o amor de Deus. Se a lei chegasse hoje até você e perguntasse isso, eu quero caridade, eu quero amor, como você responderia a lei? Você teria isso para dar para a lei? Não. Nós não temos em nós mesmos nada que satisfaça a justiça da lei. Quero caridade, quero amor perfeito, eu quero o amor de Deus. Quero ver o amor perfeito em suas vidas o tempo todo. É isso que a lei requer. Ela quer ver na nossa vida um amor perfeito o tempo todo. E quero que esse amor proceda de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Essa é a realidade que devemos aceitar. Alguém vai dizer: é claro que eu não cheguei lá, mas fiz o meu melhor. Eu tenho feito o meu melhor, eu tenho guardado o sábado, eu tenho vivido a reforma de saúde, eu tenho vivido a reforma de vestuário na altura, em todos os detalhes, tudo que está escrito no Espírito de Profecia, eu faço, eu sou isso, tudo que o Senhor falou, faremos. Mas, quando nós investigamos, quando Deus investiga, porque Deus não olha como o homem olha. Apenas uma religião parcial não é aceita. Formal não é aceita. Deus quer todo ser entregue a Ele. Não é apenas mostrar para a lei o que você fez de melhor. Ela não quer o que você fez de melhor. Ela quer o que Deus faz de melhor. É isso que a lei requer. E ela não quer nada menos que isso. E você diz: claro, eu ainda não cheguei ao que a lei quer. E quando você vai chegar? Porque hoje é o tempo da salvação, hoje é o momento da salvação. Hoje é o momento de recebermos a chuva serôdia. Hoje é o momento de estarmos aptos para o reino celestial. E aí você dá algumas desculpas. Eu ainda não consegui, mas eu vou chegar lá. Fiz o meu melhor. E agora ele continua. Porém, a lei vai responder: não é isso que eu peço. Não quero o melhor que possas fazer. Quero perfeição. Eu quero uma vida de justiça desde o berço até a morte. É por isso que o pecador não pode satisfazer a lei. Porque nós pecamos, somos pecadores. Pecamos, cometemos delitos, cometemos atos de injustiça. E a lei requer uma vida desde o berço até a morte de justiça. E essa vida apenas uma pessoa tem. Essa obediência que satisfaz com a lei, apenas uma pessoa tem. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele continua: quero perfeição, não quero as suas boas obras, sejam elas quais forem. Você pode dar o seu melhor na reforma de saúde, vestuário, vida no campo, em tudo, mas Deus não quer o que você faz, porque tudo que você faz está poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Simples assim. Mas ele diz:
Quero as de Deus. Não é a sua justiça que busca encontrar. Quero a justiça que é de Deus em você. Eu quero encontrar a justiça de Deus em você. Não é as suas obras que busco, mas as obras de Deus em você. É exatamente isso que a lei diz a cada ser humano. Portanto, mesmo que eu tenha procurado escapar com esse argumento de que fiz o meu melhor, não resta nada além disso para responder. E não é isso que as escrituras dizem? Que se cale toda a boca. E a lei faz o mesmo. Não faz? Sim. Que se cale toda a boca diante da lei. Porque a lei vem e pede uma vida de justiça. E nós devemos essa vida de justiça à lei. Ela vem procurar essa vida de justiça. Ela vem até nós todos os dias procurar essa vida de justiça. E nós precisamos correr para a cidade de refúgio. Assim como vinha, o homem de sangue corria contra aquele que tinha cometido, né, aquele delito sem querer, e ele fugia para a cidade de refúgio. E agora a lei vem até nós. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ela te mostra quem você é. E você diz, eu não posso, eu não consigo. Mas ela te aponta, ali está uma vida de justiça, ali está a cidade de refúgio. E você corre para a cidade de refúgio, que é Cristo Jesus. E ele continua. Mas nesse momento, um cicio suave aparece para você dizendo, aqui está uma vida perfeita. Aqui está a vida de Deus. Aqui está um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. De onde vem esse cicio, ou essa voz? E a congregação respondeu, Cristo. Ah, sim, do Senhor Jesus Cristo, que veio onde eu estou, na carne onde habito. Ele também habitou. O amor, o perfeito amor de Deus se manifestou. A perfeita pureza de um coração. Uma boa consciência e a fé não fingida da própria mente que estava em Cristo. Cristo veio e me disse, aqui está, ó pecador. Tomai essa vida. Essa vida, a minha vida, vai satisfazer a minha lei. Irmãos, isso é muito lindo. A minha vida vai satisfazer a lei. A congregação, sim, vai satisfazer. Essa vida vai satisfazer a lei? Sim. E essa vida de quem? Cristo. A vida manifestada em Jesus Cristo satisfará a lei. A pureza de um coração que Jesus Cristo oferece satisfará a lei. E onde foi que Cristo ratificou? Na cruz. Como nós lemos em Romanos capítulo 5, que, como por um ato de injustiça, muitos se tornaram pecadores. Por um ato de injustiça. E por um ato de justiça, Romanos 5,18, muitos se tornarão justos pela fé. É pela justiça de Cristo apenas. Ele mostra a sua condição, ele mostra a lei. E agora ele vem e apresenta a vida, ele te dá a vida que satisfará a lei. A boa consciência que ele pode criar satisfará a lei. A fé não fingida que ele dá satisfará a lei. Satisfaz ou não? Sim. Aquela vida de justiça que ele se propõe a dar para mim e para você é a única vida que pode satisfazer a lei de Deus. Resumindo, justificação pela fé é viver a vida que foi vivida por outra pessoa. E essa pessoa foi Jesus Cristo de Nazaré. E ele continua. Não é isso que a lei exige o tempo todo? É Jesus Cristo que a lei quer, não é? Sim. A lei faz esse mesmo chamado no capítulo 5 de Romanos, não faz? Porque a lei faz esse chamado a mim. Que relação há? É porque a lei quer ver Cristo em mim. Porque a lei quer ver aquilo que ela exige em mim. A lei nos serve de ai para nos conduzir à perfeita obediência, que é Cristo.
Então, quando a lei faz esse chamado, eu quero um coração perfeito, eu quero uma vida de justiça, eu quero uma vida sem pecado, desde o berço até a morte. Ela está clamando por Cristo. Eu quero ver Cristo em você. E como Ellen White diz, em caminho a Cristo, como acabamos de ver, Ele nos imputa a sua vida de justiça e nos olha como se nunca tivesse pecado. Agora, a obediência dele faz parte de mim. A obediência de um me influenciou, assim como o pecado de um me influenciou. Foi representativo para a minha vida. A obediência de um agora é representativa para a minha vida também. Não é, portanto, o evangelho de Cristo exatamente o objetivo da lei? Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. O evangelho de Cristo é o objetivo da lei. Por isso que Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 10, 4, o fim da lei é Cristo. Ele é o único que pode obedecer. Ele é o único que pode apresentar uma justiça perfeita. Ele é o único que satisfaz com o que a lei pede, o que a lei requer. E agora Cristo habitando em você. A lei vem até você. Bem, aqui algumas pessoas bem minuciosas. Elas querem ficar completamente satisfeitas com todos que entram aqui. Quem é esses? Vamos conhecer agora. Aqui, irmãos, Jones, ele pregou isso na conferência de 1893. Aí ele continua. Elas querem ficar completamente satisfeitas com todos que entram aqui. Temos 10 examinadores. Que 10 examinadores são esses? A lei, os 10 mandamentos. Quando eles analisam o caso do homem e dizem que está tudo bem, ora, então ele pode entrar. Bem, nós chamaremos então aqueles 10. Os 10 mandamentos são trazidos. E agora nós vamos diante de 10 examinadores, diante de 10 jurados. E eles dizem, sim, estamos perfeitamente satisfeitos com ele, pois a libertação que ele obteve de sua miséria é a libertação do nosso Senhor. O conforto que ele teve em todo o caminho que ele tanto precisava é o conforto do nosso Senhor. A vida que ele teve é a vida do nosso Senhor. A riqueza que ele possui, o que quer que ele tenha, pobre do jeito que ele era, foi o Senhor quem o deu. E cego, o que quer que ele veja agora, foi o Senhor quem o mostrou. E ele vê novamente o que é do Senhor. E nu como estava, essa vestimenta que ele veste, o Senhor quem o vestiu, o Senhor teceu essa vestimenta. Ele fala que não tem um fio humano, nenhuma obra humana na vestimenta tecida em Cristo, a vestimenta de justiça. O Senhor quem teceu, quem a teceu, é toda de autoria divina. Agora a lei chega até você, Cristo habitando em você, Cristo vivendo em você. Agora a lei chega e diz, nós não vemos mais do que Cristo. Nós só vimos Cristo. Portanto, sim, ele pode entrar. A porta está aberta para ele, porque a libertação que ele teve. Irmãos, esse sermão foi tão poderoso que em 1893, que Jones pregou essa mensagem, a congregação começou a cantar. A congregação começou a cantar. Jesus pagou o preço. Tudo a ele eu devo. O pecado deixou uma mancha vermelha em mim. Quando ele pregou, quando ele falou sobre isso, a congregação começou a cantar. Mas ele me deixou mais alvo que a neve. E por fim, meus irmãos, virá dos portões uma voz da mais doce melodia, cheio de suavidade e compaixão, a voz do meu Salvador. Virá de dentro dizendo, venham benditos de meu Pai. A congregação diz, amém, porque estás aí fora. E o portão se abrirá, e teremos uma abundante entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, Prescott estava nessa reunião.
E Prescott relata, Jones coloca, na mensagem do terceiro anjo, está lá, Prescott estava nessa reunião. E Prescott chega e diz, os tempos do refrigério estão aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Abra um coração, abra um coração, abra um coração em louvor e ações de graça. Então, nessas reuniões que acontecia, o Espírito de Deus era derramado. As pessoas eram imbuídas pelo Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Só abrindo um parênteses. Em 1892, tem uma citação de Ellen White que ela diz, o alto clamor já começou pela revelação da justiça de Cristo. Essa mensagem que está sendo trazida hoje, não por mim, mas por Cristo. Essa mensagem que está sendo pregada hoje, as mensagens que o irmão Ivan tem pregado, o irmão Cameron e muitos outros têm pregado, não é nada mais do que o alto clamor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a mensagem da justiça de Cristo é pregada, chuva desce sobre a igreja. Eu tenho um estudo falando sobre isso, nós vamos estudar aqui sobre isso também. Então, queridos, o tempo do refrigério chegou. Quando essa mensagem é apresentada, quando Cristo Jesus, o meu substituto, é apresentado diante da lei, quando o meu representante é apresentado, quando a minha obediência, que é Cristo, que está em Cristo, é apresentada diante da lei, quando essa mensagem da justificação pela fé, da justiça de Cristo sendo erguida, o alto clamor acompanha a mensagem. E o alto clamor, irmãos, já começou pela revelação da justiça de Cristo. Aquele alto clamor que a igreja tanto esperava, ele está começando agora, irmãos, porque jovens têm se levantado para pregar essa mensagem da justiça de Cristo. Não somos nada. Não podemos fazer nada. Não temos nada em nós mesmos. Mas é o poder de Jesus. É o poder de Cristo. É o poder de Deus que se aperfeiçoa, que se manifesta na nossa fraqueza. Então a congregação se levantou diante dessas citações de Jones e cantou esse hino, Jesus pagou o preço. Tudo ele eu devo a Jesus, porque ele me deu a sua vida, ele me deu mesmo eu sendo pecador, e ele troca a sua vida pelos meus pecados. Agora olha essa citação de Prescott, ele diz assim, ele passou por cada uma de nossas experiências. Será que ele não conhece o significado da cruz? Subiu ao céu, passando pela cruz, e nos diz, venham. Foi isso que Cristo fez ao tornar-se carne. Nossa mente humana fica chocada diante dessa questão. Como expressar em linguagem humana o que foi feito por nós, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Só abrir um parênteses aqui. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio me representar de forma individual. Ele veio para me salvar. Ele desceu pensando, eu vou salvar o Davi. Eu vou lá salvar o Davi. E a vida que será desenvolvida na minha vida, que é o Pai quem vai fazer as obras, quando tudo concluir, quando eu chegar na cruz do Calvário e disser está feito, aí sim, eu vou até o meu Pai. Eu confirmo se o meu sacrifício foi aceito. E agora eu venho e dou essa vida para o meu filho Davi. Eu vim salvar Davi de forma pessoal. Eu vim salvar, queridos, Deus veio te salvar de forma especial, pessoal, como se você fosse a única pessoa que existisse no mundo. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como expressar o que Deus nos deu? Ele nos deu o quê? Ele nos deu Cristo. Em troca de quê? Em troca dos nossos pecados. Então, irmãos, se você tem pecado, troque com Cristo. Se você tem pecado, dê a Ele. E pegue a sua vida, que Ele quer te dar. E agora, olha o que Prescott fala. Essa parte é a parte mais forte. Como expressar o amor que Ele nos deu, o seu Filho. Aí ele diz, Prescott, aqui, ele fala aqui, ó. Ao entregar, olha o que ele diz. Ao entregar-nos seu Filho, não apenas para morrer na cruz. Quando Jesus Cristo foi entregue a nós,
ele foi entregue não apenas na morte, ele foi entregue na vida, na ressurreição, em tudo. Ele foi entregue para nós. E Jesus nos pertence, ele é meu, ele é teu. A dor que você sente, ele sente. E quando nós entendemos essa verdade de a dor que eu sinto, Cristo sente, eu não vou me preocupar com a dor que eu estou sentindo, mas eu vou me preocupar com a dor que ele está sentindo em meu lugar. Então, tudo, ele sofre por nós. E isso é outro sermão que nós iremos fazer, que é a vida de Cristo e a minha vida. Cristo em mim é outro sermão que nós iremos fazer, de forma prática. Ao entregar-nos seu Filho, entregou o dom mais precioso do céu. O entregou, irmãos, isso aqui é muito forte, para nunca mais tomá-lo de volta. Deus deu Jesus para mim e para você. Ele deu a vida de Jesus, a vida que satisfaz a lei, para mim e para você. E ele diz, eu estou te dando, Davi, meu único filho. Não foi fácil para me dar. Estou te dando ele por amor de ti. E eu nunca mais vou tomá-lo de volta para mim. Agora ele pertence a você. Portanto, por toda a eternidade, o Filho do Homem levará seu corpo as marcas feitas pelo pecado. Para sempre ele, Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal, nosso irmão mais velho, carregará essas marcas. Isso é o que Deus fez por nós ao entregar-nos seu Filho. E eu vou dizer uma coisa mais para vocês. Eu sempre pensava, abrindo um parênteses aqui, eu sempre pensava que quando eu chegasse no céu, Deus ia dar mais atenção, Jesus ia dar mais atenção para o apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo, para todos os pioneiros da igreja adventista e etc. Eu nunca me vi ele dando atenção especial para mim. Mas eu descobri ao estudar que toda a atenção durante toda a eternidade será para mim de forma individual. Ele será o meu amigo, o meu melhor amigo. Eu serei para ele o melhor amigo dele por toda a eternidade. Não sei te explicar como vai funcionar isso, mas eu sei que é. Isso é lindo demais. Por toda a eternidade, nós teremos essa vida. Nós viveremos a vida de Jesus. E a vida de Jesus é uma vida eterna. E nós já poderemos estar vivendo eternamente com Cristo Jesus. Então, queridos, nunca é nós, sempre é Jesus. É Ele em quem faz. É Ele quem obedece. Não somos nós a obedecer nada. Então, essa justiça Ele quer nos dar de forma gratuita. E agora eu gostaria de ler nossa última citação. Do livro Vivendo pela Fé, página 73. Na verdade, a penúltima citação. Vivendo pela Fé, página 73. O Wagner diz: é pela obediência de um que muitos são feitos justos. Que maravilha! Apenas um, Cristo, obedece. Mas muitos são verdadeiramente feitos justos. O apóstolo declarou: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se alguém agora, a partir de agora, lhe perguntar: você está sem pecado? Você pode responder: eu não, mas Cristo sim. Você pode guardar os mandamentos? Eu não, mas Cristo sim. Você pode viver a reforma de saúde? Eu não, mas Cristo sim. Você pode viver a reforma de vestuário? Eu não, mas Cristo sim. É essa vida que satisfaz a lei, é que vem por intermédio da fé. Pois a palavra de Deus fala em Filipenses 3,15, é pela fé que Cristo habita no vosso coração. E agora, eu gostaria de ler o último texto, que se encontra em 1 Coríntios, foi um texto que nós lemos, versículo 49, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Olha o que a palavra de Deus vai falar. E assim, da mesma maneira, da mesma forma, assim como foi, assim como trouxemos a imagem do terreno do Adão,
assim traremos também a imagem do celestial. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Se no seu coração abunda pecado, louve a Deus, pois a graça só pode superabundar onde abunda pecado. E você pode ir até Deus e dizer, Senhor, no meu coração abunda pecado. E Deus diz assim, meu filho, certo, muito obrigado por ter me falado isso. Eu já sabia que no seu coração abunda pecado. Mas agora, nesse momento, a minha graça será mais poderosa do que o pecado. Aquele bem que você tem, que você sempre tentou fazer, que nunca conseguiu. Aquele homem de Romanos 7 que sempre viveu na sua vida e você nunca conseguiu. Agora eu venho com uma vida perfeita de justiça. E esses méritos não é para você, meu filho. Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é aceitar essa vida. Permitir que essa vida viva em você. E é essa vida, a vida de Jesus, que satisfez a minha lei. E é somente essa vida que eu posso aceitar. E a única maneira de você passar pelos 10 examinadores, de você ser aceito por mim, é essa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, assim traremos também a imagem do Adão celestial. Irmãos, sabe por que a mensagem da justiça de Cristo é a mensagem do ser um anjo? Porque o que Cristo aguarda com fremente desejo? A imagem do segundo Adão em seus filhos. Mas nós não possuímos justiça, como já vimos. Não podemos produzir a nossa salvação. Mas é somente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nesse momento, vamos orar. Gostaria de orar com vocês, aqueles que puderem se colocar de joelhos para clamarmos por esta vida de justiça. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, aqui se encontra o pior de todos os pecadores. Senhor, eu sei que não fui eu que falei nada disso, pois eu não tenho nenhuma sabedoria, eu não conheço nada, não sei falar direito, mas eu sei que foi tu, Senhor, que pregou. Assim como o Senhor pregou o evangelho para Abraão, nesse momento o Senhor acabou de pregar o evangelho para nós. Senhor, eu sei que não foi nada de mim. E eu tenho a plena certeza de que toda a honra seja dada a ti e não a mim, pois eu não sou nada. Eu não sou exatamente nada. Senhor, muito obrigado, pois está escrito, já estou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. Está escrito, levanta, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Está escrito, limpai-vos, purificai-vos. Está escrito, Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Senhor, neste momento, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.